Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast. E no episódio de hoje nós vamos fazer uma homenagem ao Dia do Professor. E para falar sobre isso, eu tenho aqui eu, Gabriel Rubens, juntamente com o Gabriel Lema. E aí, Gabriel? Fala pessoal, tudo bem? A melhor cena da minha vida foi ter visto o Fernando desesperado quando deu um delete sameware na base de uma empresa. Nunca fiz isso, é mentira. Isso aqui também é o Vinícius Pasco Antônio. E aí pessoal, e aí Gabriel Lima, Gabriel Rubens, Fernando. Vai ser um prazer bater um papo com ele, que é professor dentro e fora da faculdade, além de ser surfista nas horas vagas. Sim, e aqui o Fernando Bacê, que o Fernando que deu aula para eu e pro Vinícius, trabalhou com nós três. Não só meu professor, mas o cara que moldou minha carreira, e graças ao Fernando eu tô aqui hoje. E durante o episódio vocês vão ouvir um pouco mais. Como você tá, Fernando? Muito prazer ter você por aqui. Obrigado pelo convite. Uma grande honra participar do Pencast, primeiro com vocês, de saber que o trabalho que eu fiz lá atrás, acho que deu certo. Vocês estão aí formados, estão trabalhando com carreiras de sucesso, e o que eu tenho para dizer é, espero que possa estar à altura do Dia do Professor e dar o meu contributo aqui no episódio do Pencast. Vamos lá. Eu preciso confessar uma coisa também agora, que em primeira mão, na verdade, no Pencast, eu tenho vontade de ser professor, né? E, assim, em algum momento da aula, e até tenho meio que uma ligação, assim, de algo com a FATEC, de dar aula na FATEC e tudo mais. E eu me espelho muito na sua carreira, Fernando. Eu nunca tive aula com você, mas eu me espelho muito na forma dos poucos contatos que a gente teve sobre você ensinar, e que você teve a oportunidade de me ensinar sobre algum tópico, ou de me falar sobre alguma coisa que você estava estudando, mesmo que eu não precisasse saber. A forma que você falava era com tanta vontade, tanta alegria ali, que eu falava, cara, eu quero ensinar dessa forma. Assim. Então acho que de alguma forma você, não só comigo, mas com outras pessoas também, incentivou as pessoas não só a aprenderem melhor, mas a serem educadoras também. Porque isso faz a diferença. E com certeza deve ter te dado muita alegria e satisfação você ver que algumas pessoas ficaram assim dessa forma, não só eu, mas outras pessoas também. E digo mais. E ficaram afim de dar aula, né? E digo mais, antes do Fernando falar, eu tive o privilégio de ser aluno dele, e a minha sala não era das mais espertas. Só que na aula do Fernando, na matéria de banco de dados, que não é uma matéria fácil, até hoje, todo mundo tem problema com, programador. Como que eu faço um left join, qual que é a diferença de um union, pra que serve, sempre te dá uma gulgada. A minha sala, que não era das melhores, ia sempre muito bem na matéria dele. Não era porque o pessoal colava, e nem era porque a prova era difícil. Era fácil, quer dizer, porque era difícil, ele não facilitava, mas a aula, eu não sei, eu não consigo explicar como que era a didática do Fernando, mas eu lembro que era uma coisa bem tranquila, o pessoal gostava de fazer os exercícios, participava, todo mundo sentia que era importante, que tinha voz pra falar, pra perguntar, não tinha pergunta boba, e é muito do que o Gabriel Lima falou. Sim. Que você ensinava no trabalho, você também ensinava na sala de aula, e era um exemplo, e é muito difícil ter professores assim, que tem essa didática e consegue fazer a sala ir bem. Quando você vê uma sala que todo mundo tem a nota boa, você já tem meio que um parâmetro que ou o professor é vagabundo e dá a prova fácil para não ter trabalho de recuperação, ou ele consegue fazer o trabalho dele bem feito, que talvez tenha sido o caso do Fernando, e aí o pessoal aprende a matéria. Eu também fui aluno do Fernando, e os professores tinham uma tarefa ingrata na sexta-feira, que era disputar com os bares ali do lado da Unimonte, né? Então, sexta-feira pra mim, todas as aulas eram vazias, sabe? Tinha eu e alguns lá, porque eu não gostava de faltar, eu tinha bolsa, então tinha medo de faltar, eu tava sempre lá. Até a aula do Fernando ser na sexta, a sala ficava cheia. O Fernando conseguia, eu não sei o que é também, a aula era engraçada, tinha um engajamento muito alto, e o Fernando conseguia manter a classe inteira, sexta-feira, depois do intervalo, até a última lição, até a última explicação. Então, muito pelo jeito, como o Gabriel Lima falou da explicação, de como tu fala, e o que eu acho mais legal é que não é da aula, não é o jeito, eu acho que é muito a postura, né, quando eu tava lá, Fernanda, eu não sentia que nós éramos alunos, sabe, e eu acho que isso poucos professores têm, parecia que a gente tava tendo uma conversa, e depois eu pensava, puta, aprendi alguma coisa aqui, sabe, isso que era bem legal da aula, né, sua postura de muitas vezes o Fernando se colocava à prova, né? Alguém perguntava alguma coisa, ele falava assim, acho que era James, um cara que tinha lá que trabalha com o banco, isso aqui é como eu faço, James, o que tu faz, sabe? E tu se coloca na posição que o cara pode falar algo totalmente contrário ao teu, cara, mas tu falava, cara, é isso, como que tu faz, James? E outro cara lá, não, e como que tu faz no teu trampo? Olha que interessante, diferente do que eu faço, não é como tá no livro, mas o porquê tu faz assim, sabe? E eu acho que essa é a postura que
esse é o jeito que acabava segurando todo mundo, né, até o fim das aulas. É assim, eu queria agradecer as palavras que vocês falaram aí sobre o meu trabalho. São muitos anos dentro da graduação. É assim, nunca ninguém me explicou o que eu tinha que fazer lá na sala de aula. Só me deram, esse conteúdo aqui tu tem que ensinar pra galera. Eu falei, caramba, mas como que eu ensino isso? Não, tem esse livro aqui dos Cyberchats, toma aqui e vai lá. Ninguém te explicou como que é o soft skill que tem que ser desenvolvido, né? Depois de 15 anos e várias instituições ricas e pobres e privadas e públicas, depois de uns 3 anos que eu estava trabalhando, eu percebi o seguinte: tinha uma parte que todo mundo se queixava de eu tenho que ensinar todo semestre a mesma coisa. Não é todo semestre a mesma coisa, porque as pessoas são diferentes. Tem uma coisa que é todo semestre tem aquele frio na barriga que eu sentia de, poxa, quem que eu vou... Como que é a turma, né? Eu tive turmas difíceis, a do Vinícius não foi uma das mais difíceis. A turma dele era uma turma que tinha um engajamento, era uma turma eram poucas pessoas, e muita gente meio perdida porque não enxergava o mercado como uma coisa imediata e nem tão pouco possível. Só que a turma do Vinícius tem pessoas que se formaram com muita dificuldade, com muito esforço, com muito empenho e que ocupam cargos. Por exemplo, o Vinícius é uma pessoa de sucesso, tem uma carreira de sucesso. Eu considero o Vinícius uma carreira de sucesso, porque ninguém chega na Alemanha à toa, tá? Você tem que ser muito bom para chegar até aqui e desbravar tudo isso, tá? Quem já viu a história dele sabe quais foram os perrengues que são aqui enfrentados e superados. Como professor, eu arrisco a dizer, eu posso dizer que o que funcionava para mim era, todo semestre, era você chegar na primeira aula com humildade e moral zero. Não é porque no semestre anterior eu fui patrono, paraninfo, porque você que é o Bacique, eu escutei isso muitas vezes. Meu amigo teve aula com você, fulano teve aula com você, tudo bem. Eu não sou mais do que ninguém, nunca fui mais do que ninguém, eu sou uma pessoa que chegou antes no mercado, só isso. E porque eu cheguei antes, eu vou segurar aquele... Não, cara, chegar aqui, quantas pessoas eu tenho o prazer de ter motivado, né, ensinado, porque ensinar tá ali no Google, cara, você vai lá, ou você faz a minha aula, ou você faz qualquer outro exercício, mas motivar o cara para não desistir, falar, cara, não desiste por causa que você tem medo de SQL, de um join, não desista por causa disso. Aqui, você quer quebrar o medo, vem aqui, eu te ensino, a gente dá risada, a gente faz uma coisa diferente, mas não desista. E lá está, você começa lá, para mim, todo semestre era moral zero. Não tinha moral que eu tinha, porque a turma foi bem, todo mundo gostava de mim e eu tinha um feedback positivo. Nunca levei isso para dentro da sala de aula. Eu acho que você conhecer a história das pessoas e calibrar ali para aquilo que as pessoas precisam ter para absorver aquele conhecimento, para conseguir reter conhecimento e se transformar em qualquer que seja o nível, se transformar, não digo no nível técnico, digo no nível pessoal. Eu tive uma aluna, cara, acho que a gente não... Vamos mudar de assunto porque vai começar a ficar complicado aqui. Eu tive uma aluna... Ela era diarista e, imagina uma diarista o dia todo indo para minha aula de banco de dados. Imagina se eu tinha algum compromisso de baixar o nível para dar uma aula para uma diarista. Tinha? Você acha que alguma faculdade vai falar, cara, vai lá dar aula? Não. Eles vão falar, cara, quero dinheiro. Ela não passou porque eu baixei a régua, mas eu posso dizer que eu dei aula particular para ela boa parte do tempo. Eu sempre prezei de ter um contato ali no nível pessoal, de perceber se a pessoa está bem, se não está. Às vezes a pessoa se abre e fala porque não está bem, porque... E tem gente que, eu tive muitos bons alunos, gente que você vê que tinha uma inteligência e que o cara não estava afim. Eu nunca cobrei, eu nunca falei, fulano, você não está vindo na minha aula, você está faltando para ir no jogo do Corinthians, meu? Vai assistir jogo do Corinthians na televisão? Vai ficar de DP. Eu nunca fui assim. É assim, eu tô aqui, eu sei uma tecnologia que o mercado pede. Eu tô aqui para te ensinar. Se você quiser aprender, vamos junto, vai ser muito legal.
Agora, eu tive alunos que durante a graduação passaram, ou porque colaram, ou porque fizeram aquele mínimo para conseguir passar, e depois de formado vieram me procurar, tem como você me mandar o teu material, porque eu preciso estudar, hoje eu preciso. Eu falei, toma aqui, pega o material todo do ano, do semestre, mandava. Não é o meu material. Cara, é conhecimento que vai pro mundo e que se você tá bem é como eu fico feliz de ver o Vinícius, ver o Gabriel. A gente trabalhou junto, acho que foi o teu primeiro emprego. E, cara, eu vejo você se desenvolvendo, eu vi você ensinando coisa para as pessoas também, eu acho espetacular isso. Eu acho que ser professor hoje é mais motivar e ensinar aquilo que você sabe para quem tem dificuldade em aprender aquilo. Dar aula para quem é inteligente e estuda, você não tem mérito nenhum. O gajo vai conseguir na mesma, sozinho, com você ou sem você, ele vai conseguir. Agora, tendo no currículo alunos que você fala, que você vê no mercado e ele fala, cara, se não fosse você ir lá e falar, continua, vamos, eu tenho alguns desses no currículo. E é maior que qualquer prêmio e salário que você ganha. Isso é a forma pelo eu quero ser lembrado os alunos que eu tive. O que acontece, Gabriel? Eu tinha o ideal de ser professor, eu queria muito mesmo, eu não entrei na carreira de professor por conta do amor pela aula, tá? Eu sempre gostei de ensinar alguma coisa a alguém, mas achava que dar aula para uma sala inteira não era uma capacidade que eu tivesse. Só que por 2 momentos eu tive um convite do meu sogro para ir dar aula de banco de dados. A primeira vez eu não aceitei, porque eu falei, eu não tenho condição disso. Você tem que, para ser um professor, você tem que ser um cara extremamente experimentado e não sei o quê, e ter muitos anos de bagagem. Eu não tinha muitos anos. Só que o que acontece? Eu fiz 2 vezes a academia da Oracle, do 9 e do 10, então eu conhecia muito do software, e para conhecer o software, como eu já tinha trabalhado bastante tanto na prefeitura quanto na Age, eu acabei percebendo muitos problemas que ajudam as pessoas a tirar suas dúvidas em termos da modelagem, né? Então, isso me facilitou muito para dar aula de banco de dados. Lá está, apareceu uma oportunidade, a primeira era no Guarujá, no Adélia, o antigo Adélia, e aí eu falei, não estou preparado, não quero, fiquei com medo e não fui. E depois de 6 meses, veio uma outra proposta, e aí foi uma coisa que, como as turmas eram grandes na Unip, você tinha que dividir, é uma norma do MEC que aula de laboratório, aula prática, tu tens uma concentração máxima de alunos. Então as turmas eram grandes e tu precisavas ir ajudar no laboratório, né? E eram só 2 aulas numa quinta-feira. Meu sogro me chamou, eu falei, tá bom, vamos lá. E era com ele, era Java com banco de dados, e era Java, aquele crudezinho, faz um select, não sei o quê, então... Foi a primeira aula que eu dei, foi uma aula de laboratório de Java com banco de dados e ajudando meu sogro. E aí foi 6 meses, o coordenador na altura da Unip era o Anésio Freire, e aí ele falou, tem uma aula de banco de dados. E aí eu falei, banco de dados, tá bom, vamos lá. E aí, cara, comecei, depois de 1 ano eu já tinha minhas aulas. Na verdade eu fui ajudar o meu sogro e eu precisava do dinheiro também. Então não foi uma coisa que, porque eu sempre tive como ideal da aula, não sei o quê. Eu tenho sangue de professor, minha mãe era professora, mas eu nunca pensei que eu ia lá dar aula, né? Era uma coisa que eu não me preparei para isso. Ao longo do tempo, isso foi interessante porque o papel do professor, nos últimos anos, ele tem se transformado bastante, né? Não é mais o professor, quando eu estudei no meu ensino médio, na minha licenciatura, o professor ainda, você não concorria com o Google, né? Então tu eras aquela pessoa que detinha uma grande capacidade, um grande conhecimento, né? E passava esse conhecimento para as pessoas. Só que eu nunca quis ser aquele professor chatão que cobra tudo e é do meu jeito, eu que mando, eu que sei, e cala a boca aí porque eu que sei. Nunca foi assim. Eu tive um coordenador que foi o Gerson Prando, que é uma pessoa que tem muitos anos dentro da FATEC, dentro do meio acadêmico. Eu já tinha alguma experiência e eu fui quando eu fui ser contratado pela Unimonte, que hoje é a São Judas.
ele chegou para mim e falou o seguinte, ele falou, olha, depois que você passar da porta, você é que manda dentro da sala de aula. E eu ensino embaixo do que você fizer. No minuto seguinte, eu me perguntei se ele sabia com quem que ele estava falando e o que ele estava falando. Eu falei, cara, tu deste uma arma na mão de uma criança, não é possível. E eu sempre quis ter uma aula que a pessoa quisesse estar na minha aula. Eu já tinha que ensinar banco de dados, que era uma coisa que eu tive uma aula de banco legal na minha graduação. O meu coordenador da Unip, que me contratou para dar a primeira aula, que foi o Anésio, foi meu professor de banco de dados. E era uma aula que era descontraída e eu quis aprender, eu sempre gostei muito de banco de dados. Era uma carreira que eu sempre achei que ia ser um diferencial na minha vida, e foi mesmo. E esses motivos mudaram ao longo do tempo, mas eu cheguei para dar uma aula que comparava, imagina, tu chega lá, primeiro dia de aula, tem gente que tem 20 anos como professor e é paraninfo e é patrono, e você se espelha nessas pessoas, né? E você fala, putz, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nisso, né? E aí eu falei, e aí eu também nem me ligava mais, eu só queria entregar um conteúdo legal para o aluno não passar perrengue no mercado de trabalho. Então, a única forma de eu fazer isso era passar uma parte conceitual firme com muita prática. A ideia era legal, até as universidades começarem a diminuir a carga horária das aulas. Então, a minha ideia de preparar para o mercado estava um pouco desalinhada do que as instituições tinham como obrigações de cargas horárias por conta das grades dos cursos que já estavam definidas pelo MEC, não sei o quê. E isso, ao longo prazo, foi uma coisa que eu fiquei bastante chateado, porque se antes eu tinha, durante uma semana, em algumas instituições, eu tinha 6 aulas, depois eu tinha 2 por semana. Aí fica difícil de você entregar o mesmo valor e o mesmo trabalho para os alunos. Eu não trabalhei só, eu trabalhei em várias instituições, eu tive sorte e o prazer de trabalhar em grandes universidades, grandes faculdades, na verdade. Eu trabalhei na FIAP, eu trabalhei na FATEC. São cursos distintos que têm orientações muito diferentes. A FIAP, por exemplo, é um centro de excelência orientado pelo mercado. Então, quando você vai dar aula num lugar desse, é high performance. É muita gente querendo saber, gente muito boa, muito inteligente, que quer estar bem preparado para quando vai para uma empresa grande. Então, você encarar uma turma com 50 pessoas, onde 35 são assim, você tem que estar experimentado e tem que saber o que você está fazendo. É uma coisa que talvez muita gente não esteja à vontade. É claro, você nunca está preparado para lidar com uma sala de aula, a verdade é essa. Você pode ser professor há muitos e muitos anos e ter alguém ali que não está num bom dia ou está numa fase difícil da vida e, por acaso, por exemplo, a pessoa se passar ou acontecer uma situação dentro da sala de aula que torne o ambiente, vamos dizer assim, instável. Eu sei de algumas situações, na minha sala de aula nunca aconteceu isso, só aconteceu uma vez que eu fui ameaçado com um taser dentro da sala de aula, mas foi por outro professor e era amigo meu, então... Eu ia falar que... Eu ia falar que eu já fui teu aluno. Eu tava dentro de uma sala de aula e de repente abriram a porta de maneira abrupta. Esse abrupta não foi com a mão, foi com o pé. E aí entrou um professor com um taser na mão, acompanhado de 5 alunos, me ameaçando enquanto eu ensinava a normalização de base de dados. Tava tudo normal, a base de dados principalmente, menos a situação. Tava... Cara, eu não sei se alguém já teve a menos de 1 metro de um taser escutando o barulhinho que aquilo faz, mas... Eu tenho medo de eletricidade. Eu não sei se eu pergunto por quê. Teria um infarto só aí. Eu também não sei, cara. Eu tô com medo. Isso foi depois da turma do Gabriel. Tinha o Tertuliano, que já tá falecido. O Tertuliano, ele tinha brincadeiras assim... Algumas eram interessantes e a outras eram um tanto quanto arriscadas.
Na live, uma das lives que eu dando TV, tu falou uma parada que ficou na minha cabeça um tempão, porque pra mim traduziu muito o que eu sentia nas tuas aulas. Tu falou assim, eu não tô formando alunos, né? Eu tô formando futuros companheiros de trabalho. E eu acho que essa parada, isso veio assim um flash quando tu falou, porque era muito o que eu sentia na aula, que, pô, tu era professor, tu era autoridade, sabia mais que todo mundo ali na frente, mas parecia que a gente tava trocando uma ideia, literalmente, sabe? A aula era mais isso. Sei lá se era tipo um workshop, era engraçada também, mas tu tratava todo mundo e nos tratava como se nós soubéssemos tanto, só tá ali pra facilitar o aprendizado, pra puxar a gente, né? Então, tratava como acho pares, que traduz né? muito, né? Tu tava formando seus futuros. Exatamente. Futuros, isso, eu tratava como os pares. O que aconteceu por conta disso? Em 2016, acho que em 2015 eu tentei ser professor exclusivamente, tá? Então eu larguei da minha carreira de DBA só para me dedicar à docência. No que eu parei de trabalhar, uma das instituições que era a maior fonte de renda que eu tive cortou as minhas aulas a 30% do que eu tinha. E eu tinha um contrato com a outra instituição que não renovou, então eu fiquei com uma noite de aula, 4 aulas por semana para sustentar minha família inteira. Isso é ser professor no Brasil, dentro de instituições públicas, de uma disciplina que é extremamente importante quando você fala de curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Foi uma decepção grande e quando eu precisei, aconteceu uma coisa bastante interessante. Eu tive um aluno em 2008, o nome dele é Joseph Barroso e ele era gestor de uma equipe em São Paulo. E quando ele soube que eu estava precisando de trabalho, ele me ligou e falou, olha, tá contratado. Eu falei, oi? Eu não falei, eu só falei, cara, eu preciso de emprego, eu preciso trabalhar. Ele falou, não, pode vir, você começa segunda-feira. Eu falei, mas cadê aquela parte que a gente faz entrevista e aí eu tenho que analisar o salário? Ele falou, cara, esquece isso, eu preciso de alguém aqui e preciso de alguma pessoa que eu confie. Vem aqui, você começa segunda-feira. Foi meu aluno. Hoje, eu converso com ele regularmente, ele é professor na FATEC, ele fez mestrado comigo e eu dei aula para esse. São situações que você fala na tua vida que você fala, caramba, olha o que aconteceu. E se você... Tem um amigo que me ensinou, eu ainda estava conversando com ele hoje no Instagram, e ele me ensinou uma coisa muito interessante em 2005. Eu trabalhava na Prefeitura de Santos e ele me falou uma frase que me marcou demais, que é: a humildade é a virtude dos grandes. Foi o Rogério Pinheiro, ele me ensinou isso, cara, e é uma frase que eu uso quase que, se não é diariamente, é semanalmente. Então, você ser humilde com todo mundo é uma coisa que não paga, não custa caro, é de graça e ajuda pra caramba. E ajuda você a ser uma pessoa que vai entregar um valor diferencial na comunidade, independente do teu cargo, da tua posição. E eu acho que hoje a educação é isso, é você perceber, saber calibrar de acordo com aquele grupo de pessoas o que você pode entregar para eles terem uma transformação que vão conseguir chegar melhores no mercado ou melhores como pessoa. É a maior frustração que eu tenho de não ter continuado como professor é que eu não posso fazer isso para mais pessoas. Só que é uma coisa que eu tive que escolher entre isso ou sustentar minha família, porque você não faz as duas coisas sendo professor no Brasil. E hoje é bem pior do que... Eu saí do Brasil em 2018 e eu sei que piorou sensivelmente. Eu ainda acompanho, tenho amigos dentro da licenciatura, dentro da graduação. É triste. E estamos falando de um país que precisa demais de transformar pela educação. Então, o professor que hoje está dentro de uma sala de aula, ele merece respeito só por estar ali. E lá está. Se ele não faz um trabalho que é um trabalho diferenciado, como eu conheço muitos professores, muitos mesmo, em todas as instituições que eu passei, cara, na FIAP você fala, na FIAP você ganhava bem. Eu ganhava bem. E aí os professores que estão ali, estão lá por causa do dinheiro? Não, porque tem professor ali que são... Eu dei aula no curso de banco de dados da FIAP. Muitos professores ali são muito bons, cara, e você vê gente experimentada no mercado que faz part-time só para vir ajudar os alunos, para formar, cara, e ele não precisa do dinheiro e ganha bem, só que se você não incentiva a instituição de educação
pagando bem, como que você vai reter os talentos para formar a base para as empresas? Que o professor, hoje em dia, não tem tanto papel de ensinar, porque você tem informação disponível. Antigamente, precisava do professor porque ele detinha. Hoje em dia, o professor é mais para ser uma referência, um espelho, algum norte para o aluno. E eu também vejo que, assim, hoje o conhecimento ele tá lá disponível, mas eu ainda faço essa comparação brincando com um data lake ali, né? Cara, você tem um data lake gigantesco, conhecimento espalhado em todo lugar. Meu, o professor é aquele que vai lá... Como é que você condensa isso em informação? Cria a tabela com o data lake e vai fazendo aquela viewzinha para te dar o direcionamento do que aprender, qual o caminho, né? Eu gosto muito do Path. A gente tem algumas ferramentas de ensino que tem os Pathways para você conseguir seguir aquela trajetória. Ó, aprende isso e depois isso. Acho que só o professor vai ter essa experiência de falar qual que é o caminho que você deve seguir para você aprender de uma forma melhor também, né? Porque o conhecimento tá lá, mas se você não souber como você aprender, não é a mesma coisa, né? O professor e o Pascoal Dev, que tem roadmap também. Segue lá. Tá, boa. O Gabriel disse que eu nunca perdi pro bar. E o que acontece? Eu tive dias muito difíceis na minha vida de ter que ir trabalhar na faculdade. Só que nunca nenhum problema pessoal meu passou da porta da sala de aula para dentro. Isso é uma coisa que é mágica, pra mim é mágico, porque é assim, problema todo mundo tem e não escolhe hora nem local, né? Eu já passei por algumas situações que a caminho de uma das instituições eu fui chorando e eu cheguei nessa instituição, tava lá a professora Nina, me recebeu no estado de uma pessoa de 40 anos chorando igual uma criança. E ela falou, cara, vai embora pra tua casa. Eu falei, quê? Você está de brincadeira, Nina. Tem uma sala cheia de gente me esperando. Você acha que eu vou chegar aqui e vou voltar para casa? Não, jamais. É só chorar mais 5 minutos aqui e vamos trabalhar. Cara, é você querer entregar aquilo que o outro está esperando de você. Eu acho que a educação é isso. É você querer incentivar o outro a aprender aquilo que você quer, aquilo que você tem de conhecimento. Tem uma parada que é muito legal, assim, meu sogro não falou que isso acontecia e que eu descobri sozinho. Eu queria ajudar tanto as pessoas, tanto a conseguirem o trabalho e quanto mais aquela pessoa precisava é que eu queria ajudar mais. De alguma maneira eu queria ajudar. Ou ensinando, ou motivando. Teve alguns que eu consegui emprego pro cara. Eu, por exemplo. Você, por exemplo. O Vinícius, eu indiquei, o pai dele chegou para mim, você trabalha com Java? Eu falei, trabalho, não sei o quê. Primeiro eu conheci o pai do Vinícius é um cara muito 100%, cara alto astral total. Sempre dei muita risada com ele na sala dos professores. E aí peguei amizade com o pai dele, e aí o pai dele pega a onda também. Aí comecei a conversar com ele, ele falou, meu filho tá aqui, vai começar. Eu indiquei o Vinícius, ele começou lá a trabalhar comigo, mas... O Gabriel também, tem uma história interessante. Ele era do campus quando eu trabalhava na prefeitura de Santos. Então, conheço o Gabriel há muitos anos. Office boy, né? Cara, dos 15 aos 18 era office boy na prefeitura lá. Exatamente. E aí, depois que ele saiu, acabou o programa de office boy, eu nunca mais encontrei ele. E aí, até um dia que eu tô lá na sala de aula, primeiro dia de aula, chega lá o Gabriel. Tá lá um miúdo lá no fundo. Eu falei, e aí, Gabriel, como é que tá? Não sei o que, tô bem, não sei o que. No dia seguinte, cheguei na empresa, peguei o telefone, liguei pra uma pessoa, falei, cara, contrata esse moleque aí, porque que há? E ele conseguiu o estágio e começou a carreira dele. Depois eu convidei ele para vir trabalhar na outra empresa que eu estava, ele aceitou, então indiquei o Gabriel aí 2 vezes. 2 vezes, sim. Precisava de gente boa ali no meu clã, tá entendendo? Porque senão também meu serviço Precisa indicar mais uma pra pedir música aqui no Pencast. Tá faltando uma só. Cara, eu... Deixa eu até complementar essa história aí, porque tu... Pô, eu lembro, né, de chegar... E tem uma, né, Fernando, que eu acho que eu nunca te contei, que eu consegui bolsa na faculdade, né, no ProUni lá.
Lá atrás tinha poucas vagas e eu apliquei, eu estudei muito pro ProUni, né? Cara, eu nunca gostei de estudar, mas foi a primeira vez que na minha vida eu estudei na real todos os dias por um ano. Todos os dias sem brincadeira nenhuma. E eu tentei entrar no ProUni, porque pra mim aquilo era a última chance da minha vida, sabe? De falar assim, cara, vou ter um trampo decente, vou fazer. E acho que eu nunca falei isso pra vocês, mas, cara, foi um momento bem tenso, assim. E aí eu tentei a bolsa e não consegui no primeiro semestre. E, cara, eu acho que foi a vez que eu fiquei pior, assim, de ficar muito mal. Eu falei, cara, eu sou muito burro, sabe? Tipo, tem 18 anos, né? Tudo parece que é o fim do mundo. E aí, tu tem a segunda chance no ProUni, né? Que foi aplicar em 6 meses. E aí foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu cheguei lá, eu entrei, primeira aula, talvez, primeira semana de aula, tava tu. Eu lembro até hoje que tu entrou na aula e tu olhou pra mim assim de cara e tu paralisou. E assim, acabou a aula, tu foi direto. Eu falei, valeu pessoal, tu foi direto na minha mesa. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Primeiro que você falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Do lado direito, lembro até hoje. O que tu tá fazendo aqui? Eu falei, cara, consegui uma bolsa. Aí tu ficou calado assim. Ele falou, mano, eu preciso ir, mas tu tá trabalhando? Eu falei, eu vou pedir demissão do meu trabalho. Eu tava trabalhando na NET fazendo instalação. Isso. Só que os cara eram muito folgados, não deixava nem eu sair no horário pra ir pra facu. E aí eu falei, eu vou pedir demissão. E essa de vou pedir demissão foi uma treta, né? Porque eu ajudava pra pagar o aluguel em casa. E eu lembro de ter chegado pra minha mãe e falar, mãe, eu vou ter que pedir demissão porque eu não posso perder essa bolsa, sabe? E minha mãe, como sempre na minha vida, ela olha pra mim e fala, filho, você tem certeza? Eu falei, tenho, mas não sei o que eu vou fazer. Mas eu falei, é a minha última chance e eu dou um jeito, né? Ela falou, então faz isso. E aí nessa noite tá lá o Fernando, ele fala, tu tá trabalhando? Eu falei, vou pedir demissão. E aí tu saiu rápido, que tu falou que tinha que buscar a Luísa, sei lá. E aí no outro dia me ligam. Eu ia pedir demissão no dia, e aí me ligam no trampo pra falar, Gabriel. E aí o pessoal da prefeitura, novamente, que eu trabalhei lá, e aí falaram assim, ó, o Fernando falou que tá fazendo faculdade. Aí eu falei, sim. Aí ele me liga e falou assim, então, tem um estagiário saindo hoje, se você quiser, você já vem aqui. Acho que semana que vem, na verdade. Você vem semana que vem porque ele vai sair, vai assinar os papéis e aí tá com uma vaga. Então é a parada de não conseguir a bolsa. E eu olho pra trás assim, tem vários pontos assim de coisas que davam errado e tu fala, depois tu olha e fala, cara, foi tudo perfeito. Ainda né? bem então, que deu errado. Então eu acho que minha história, eu aqui em Portugal, e eu lembro muito disso, me conecta muito com a tua história lá de dar aula também, não só dar aula, mas na própria prefeitura, que eu posso contar até mais, que eu conheço o Fernando desde que eu sou adolescente na prefeitura. Tinha cabelo ainda, né, na época, se eu não me engano. O Fernando era engraçadão, assim, mas foi isso, só completando a tua história que foi isso, assim. E tem todo esse background daquele dia que tu me viu lá e tu me deu a vaga quando eu ia pedir demissão, sabe? Então eu valorizo muito isso aí. Eu bati o meu ponto na prefeitura, nessa época eu trabalhava na prefeitura. Eu fui na sala da Rosângela, ela era a secretária do chefe do departamento, que era o seu Davi, que você já tinha trabalhado conosco e nesse departamento. Eu cheguei de manhã nela, ela não estava. Aí eu comecei a trabalhar, quando ela chegou, eu falei, ô Rosângela, chega aí, agiliza aí, o Gabriel tá lá na minha sala, lá na faculdade. Esse miúdo tá fora do mercado, traz ele pra cá, a gente precisa de gente boa aqui, traz esse moleque pra cá. Dá oportunidade pra ele, a gente vai trazer uma pessoa que a gente sabe que vai corresponder. Pô, na hora ela entrou na sala, falou com o chefe do departamento e já agilizou. E aí eles ligaram logo cedo. É assim, de manhã, mérito do Gabriel, que tinha feito um bom papel como office boy lá na prefeitura. Mas, cara, é assim, além da história do Gabriel, tem outras aqui, né? Tem muitos alunos que eu tive o prazer de poder ajudar. Alguns eu não consegui. E aí você fala, pô, eu vi aluno meu que se formou em curso de superior e continuou como motorista de ônibus, por exemplo, tá? E dá uma sensação do tipo, não fiz meu papel por completo. O que você sente, Fernando, quando você vê? Cara, eu quase comecei a chorar dentro do ônibus. Porque o que passou na minha cabeça, você fala, cara, não conseguimos ajudar essa pessoa. E aí você fala, cara, um motorista de ônibus, pagar uma graduação inteira é um dinheiro que vai fazer falta pra ele e pra família. E você fala, cara, tá errado isso. Tá errado, tudo errado. Quem cobrou, quem não ajudou, o mercado que não absorveu, porque como é que não absorve uma pessoa em algum lugar? Como é que pode? Cara, você tem um monte de emprego que pode ter e não tinha uma vaga pra... Aí você fala, cara...
É um cara que é minimamente esforçado, né? Porque todo mundo sabe que no Brasil, pra trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo, tem que querer muito, porque é muito difícil. Não é que nem em outros lugares que é tudo perto, ou que tem transporte público fácil, que tem melhores condições, né? Então é uma pena, às vezes falta um pouco de paciência, porque a curva de aprendizado realmente é longa pra nossa área, mas um cara que quer e que é esforçado, se você dá uma oportunidade, grandes chances dele corresponder, né? Deve ser difícil, deve sentir com meio que impotência, né? De não poder fazer mais e ajudar mais, né? Deve ser bem complicado. Eu acho que não é só tentar mais, tá ligado? Pro cara. É situações, porque na minha classe teve um desses e, putz, eu ficava muito mal, porque ele era bom, sabe? Ele... Aprendendo Java, eu tava estudando por conta própria muito. Eu tava fazendo faculdade e como eu era estágio, eram 6 horas, eu passava o resto do tempo estudando. O Madison era da tua turma? Madison era também. E o Narciso, ele estudava muito e ele sabia, só que para ele conseguir um trabalho ele ia ter que ser estagiário. Certo. E aí ele já tinha filha pequena, sabe? Cara, era uma situação que eu via, eu ficava muito mal com isso. Eu ficava muito, mano, esse cara tem que conseguir um emprego, porque ele sabe, mas tava preso numa situação ali que até parecia coisa, tá ligado, Vinícius? Mas acho que tu tem situações que, algumas exceções, eu espero que seja exceção, eu espero muito, porque... E eu espero, talvez, eu não sei, não tenho mais contato com ele, não sei se ele conseguiu, porque o cara merecia demais, assim, mas é uma situação difícil. O Madison, que era da tua turma, era um aluno que também era super aplicado, era uma pessoa que não sabia nada e ia muito bem na minha disciplina, e ele só conseguiu ir pro mercado, ele trabalhava com serviços gerais lá no Guarujá, num condomínio no Guarujá. E, cara, era um cara que você tenta ajudar e você fala, pô, faz isso, faz aquilo. E, cara, eu acho que ele tinha um software depois que ele foi ajudar a fazer tudo para pegar experiência, para se colocar, mas, cara, não acontecia para ele, não acontecia. E ele só conseguiu recentemente, acho que tem uns 2 anos que ele está contratado numa empresa que a gente trabalhou. E ele tá lá. Eu não sei se está como desenvolvedor, mas tá melhor do que o que ele estava antes. Eu tive algumas situações que eu forcei em cima da cabeça da pessoa, mas eu tive que criar uma confiança nessa pessoa do zero, porque senão era um talento que ia se perder, cara. O André, eu fiquei falando na cabeça dele quase todo dia durante 2 anos. Lá na Age foram 3 vezes que teve estágio que não abria toda hora e a gente podia indicar as pessoas. O cara, vamos. Ele, não vou, porque já tinha Sabrina. E quando tu pega esses caras assim, Ele deu um passo pra trás gigante, né, o André? Eu lembro disso, pra poder ir pro trampo, né? Porque diminui muito o salário como estagiário, né? Ou era júnior até? Ele foi ser estagiário. Só que lá está, ele já tinha sido gerente de posto de gasolina, ele já tinha um padrão de vida que ele tinha que manter, né? Aí é difícil, cara. Eu tive um aluno que era carteiro e, cara, o cara muito inteligente e, cara, você viu o cara chegando sofrido, moído de entregar a carta e você fala, cara, não é possível que o mundo vai fazer isso, cara, não é possível. E às vezes você tá ali dando aula e você tá indignado, cara. Você tá ensinando coisa pros outros e você tá pensando, cara, não é possível. Tem que dar um jeito nisso. Ele era muito dedicado. Ele conseguiu um estágio dentro do correio, porque antigamente na Unip, se você não tivesse o estágio, você não formava. Ele conseguiu pedir lá, pelo amor de Deus, para fazer um estágio na parte de segurança dos correios. Assinaram o estágio dele, ele pegou um pouquinho de experiência e conseguiu um trampo, cara. E largou, porque o carteiro era um emprego de concurso, né? E ele já tinha um dinheiro, porque você tem insalubridade, tem umas paradas lá, né? E ele tinha aquele salário que ele ajudava a família, e você fala, cara, larga isso, vai. Mesmo eu já era casado, já tinha filho também, sabia o impacto daquilo, então não tava falando porque eu tava só vendo o meu lado e não, mas, cara, tem que ir, vai ter que ir uma hora, tu vai ter que dar um passo atrás e vai ir pra frente. Mas é tenso você saber ali o ponto de falar, cara, você consegue. Tem que ter essa pessoa na faculdade que fala, cara, tu tem talento, vai, investe, continua. E eu não. Cara, dificilmente você vê alguém fazendo esse papel, né? Apesar dessas histórias, né, normalmente, ainda mais em TI, a gente tá numa época boa que
coloca muito esforço, as coisas dão certo, né? Eu acho que a gente tem sorte e acho que pra todo mundo que estiver ouvindo, principalmente quem é mais novo, ou até quem é mais velho e quer tentar mudar de área, coloca o esforço que dá certo na maioria dos casos, sabe? Claro que não é fácil, o André é um caso desse, assim. O André eu lembro bastante que, trocando as ideias com ele falava que era muito difícil, né? Ter saído do trabalho que ele tinha pra fazer estágio, penalizar a família dele por um tempo, né? Mas agora o cara mandou bem e deu tudo certo, assim. É assim, o aluno que começa a graduação, ele não tem obrigação de continuar, né? Você vai lá, primeiro semestre, segundo, é assim, se você percebe o mercado antes, com 17, 18 anos e fala, pô, isso aqui é uma carreira, é legal, tudo, mas eu vi o teu pencast, o Gabriel Lima, você foi orientado por um amigo teu que falou, pô, olha, tem isso aqui, né? Vamos lá. Por que tu não vai? Vai lá. Cara, é assim, o primeiro semestre é uma coisa que as pessoas estão ali para saber o que se passa e tentar construir um sonho de ir para o mercado, né? De ser contratado, de ter uma carreira. Só que lá está, se a instituição não pavimenta esse caminho que é necessário para levar até a porta da empresa de uma maneira consciente do que é o seu público. O que eu estou querendo dizer? Que você tem que ter um corpo de professores que formam o teu curso e se posicionam no mercado. Isso eu estou dando uma visão aqui de o que é que funciona. Se as instituições vão fazer, se não vão, isso é o problema delas. E eu falo isso porque as instituições, tem muita instituição, agora eu já nem sei como é que tá, mas, cara, era número, a gente já citou aqui, o Vinícius já citou de uma maneira muito sábia e exatamente como acontece, né? O professor que tira o doutorado fica overqualified e é o primeiro que vai para a marca do pênalti, né? Porque custa demais. Então, a instituição vai lá, tem algumas que, olha aqui, a gente precisa ter 2 mestres, 2 doutores. Mas a gente faz ele dar aula em 2 cursos, pronto, só preciso de um. É daí para pior. E aí você tem outras instituições que querem entregar um serviço de qualidade e manter um time, cara. Cara, quando eu comecei na FIAP, chego lá, tá o Ricardo Rezende e o Milton Goya na sala dos professores. Cara, eu quase voltei para trás, eu falei, se recolha a tua insignificante, cara. A tua insignificância, só me dá aqui. O Ricardo Rezende era colunista da SQL Magazine desde do número 3, 4. E eu já tava lá no número 40, quando eu já tinha visto ele virar o Oracle do avesso, que ele trabalhava na IBM, eu chego lá 10 anos, 15 anos depois, o cara tá na sala dos professores. E o cara com uma humildade imensa. Aí você fala, pô, Milton Goya traduziu o livro da Oracle Press. O cara sabe muito. Como que a instituição consegue manter esses caras que são referência no mercado, referência na academia, formam as pessoas de uma maneira muito positiva? Como que você consegue manter gente assim e tem outras instituições que estão lá não contratando gente assim, pronto? Não pode ser, cara. Você trabalha com educação, você tem que ter uma seriedade muito grande para entregar aquilo que a pessoa está buscando como meio de vida no futuro dela. Como é que você vai brincar com isso? Como é que você vai tomar o dinheiro dela e não vai entregar o conhecimento que ela precisa ter, que ela está buscando? Uma das coisas que mudou muito na minha vida de quando eu trabalhei lá na prefeitura, né, de office boy, foi começar a entender que eu conseguiria buscar algumas coisas, sabe? Tipo, fazer faculdade, por exemplo, pra mim. Isso é engraçado, porque eu nunca entendi isso, meu pensamento, até conversar com uma pessoa. Eu tava fazendo um curso qualquer, acho que de Kanban, tava conversando com uma mulher, né, e a gente só aquele coffee break, ela tava dizendo que ela trabalhava também na instituição que ajuda mulheres da favela, sabe, especificamente. E aí eu fiz a pergunta avulsa assim de, tá, e qual que é o maior problema que tu vê? Ela falou, o maior problema que eu vejo é que elas não sabem que elas conseguem alguma coisa. Parece que a vida padrão que elas têm, sabe, que a família, a avó vai ter, elas vão ter. E ela falou assim, que é mágico quando tu tira isso da cabeça delas e aí tu começa a
colocar perspectiva, elas vão começar a buscar algumas coisas que não é fácil pelas condições delas, mas a gente consegue tirar muitas dali, através do estudo, através de aprender programação, sabe? E quando ela falou isso, eu comecei a lembrar porque eu tinha um pouco nessa que a prefeitura de Santos, e muito porque todo mundo me tratou ali sempre como filho, né? O primeiro computador, Fernando, quem me deu foi a galera do suporte da prefeitura, sabe? Porque eu, apesar de ser office boy lá, eu e o Maurício, que tinha na época, a gente fazia nosso trampo rápido pra ir pro laboratório de informática consertar computador com os caras. E aí eles vendo que a gente começou a aprender, era o computador pra cada um de nós, se montaram de peça lá. E isso de tu ter alguém que te incentiva e te fala e fala assim, cara, aprende isso aqui, ó, tu consegue, sabe? Pá, pra mim aquilo foi mudança de vida completa. E é o que você tá falando, de insistir, incentivar. E eu aprendi também muito isso contigo, né? Eu levo muito disso, que eu lembro quando tu me deu o segundo trampo, que era, eu queria trabalhar, eu tava estudando Agile, eu queria trabalhar com isso, tu me deu o segundo trampo, eu falei pra tu, cara, mano, eu não sei o que falar, como que eu devolvo isso? E tu respondeu, foi simples que, cara, incentiva alguém, sabe? Incentiva alguém, faz alguma coisa legal, repassa isso, seja humilde sempre, continua assim, e tenta incentivar outras pessoas na faculdade, tenta ajudar quem tá tendo dificuldade. Tu falou, isso já é mais do que agradecimento, né? Então, até pra quem tá ouvindo, assim, tipo, se tu tem algum conhecimento, tu é um programador, tá na área, né? Ou qualquer outra área que seja, né? Ter humildade, passar isso pra frente, às vezes tu vai mudar a vida de alguém que tu nem sabe, como todo esse pessoal da prefeitura, o Fernando, acabou mudando a minha e eles nem sabem que... Pô, me contratou como estagiário, eu não deveria ser estagiário, e eu tinha consciência disso, sabe? Eu me apliquei muito pra aprender rápido, e eu tinha total consciência de que eu tinha uma semana de faculdade, eu não deveria estar ali, sabe? Eu sabia que o pessoal tava fazendo um esforço gigante de parte do trabalho deles, você ficava explicando coisa básica, sabe? Então, eu valorizo muito isso, então, você que tem um poder ou de alguma influência assim, sempre tentar colocar as pessoas no caminho certo, porque como o Fernando falou, né? Tipo, tu tem resultado, né? Para as pessoas que estão ouvindo, o que é uma pessoa que começa a estagiar com uma semana de curso? Tá claro que a empresa não vai esperar que tu faças um trabalho de um sênior, começa daí. Uma empresa que contrata uma pessoa com uma semana e sabe que essa pessoa não tem experiência, ela está valorizando algum skill teu a longo prazo. E aí, qual é o papel que essa pessoa tem que ter? O mesmo que tu tiveste. Que foi exatamente o quê? Tudo aquilo que tu aprendias no teu trabalho, você potencializava na sala de aula. Então, você retroalimentava o sistema. Porque se outro fosse você, que, eu tô aprendendo lá no trabalho, não preciso assistir a aula. Nunca foi isso, Gabriel. Tu sempre chegou lá na minha aula e sempre rebentou e ajudava os outros e tu tinhas lá a tua galera e tava sempre ali com eles e levava a sério aquilo. Então... olha que coisa interessante, se você oxigena a sala de aula com uma experiência de mercado, você motiva os teus pares. E outra coisa, a aula fica mais rica para mim e para você e para todo mundo. Você poderia ter tido outra postura, então a postura de uma pessoa que tem um estágio desde o início é potencializar os seus conhecimentos com aquilo que ela passa durante o dia, vai para a faculdade e aprende e ajuda a melhorar a aula. Eu vou falar uma coisa, a única vez que eu não levei tão a sério foi numa prova do Rangel, Hélio Rangel. Eu tirei 8 na prova dele de Java, né? E ele via que o Hélio trabalhava comigo também, né, na prefeitura. Ele via que eu estudava muito. E aí ele entregou a prova pra todo mundo, deu parabéns pra quem tirou 7, né, que era a média, não sei o quê. Era a média que precisava, se não me engano. E chegou na minha mesa, assim, tava todo mundo saindo. Aí ele chegou na minha mesa e falou assim: você tirou 8, né? Aí eu falei, sim. Ele sabe que você tirou 8? Você foi filha da puta. Eu vou ter que cortar isso depois, pra colocar um pi. E aí eu não entendi, sabe? Eu falei, olha, mas eu tirei 10, 8. E ele falou assim, porque você sabe que você deveria ter tirado 10. Então tu fez a prova muito rápido, que eu tinha feito rápido e entreguei. E ele falou, tu fez a prova muito rápido, não prestou atenção. Eu falei, tira 10, acabou rápido, na próxima aula é fácil pra ti, tu vai ensinar os outros, sabe? E é isso que eu espero de ti na aula. E, cara, foi uma bronca, e aí... Só que ele, apesar de ser assim, ele falou tudo isso brincando, mas, cara, doeu pra mim, assim, de pensar, cara, é verdade. Tipo, se tu já sabe, ele sempre falava isso pra mim e pros outros. Fica aí, ensina os outros, ajuda os outros, que vocês estão aprendendo e estão fazendo a classe ser melhor, né? Irado. Mais uma das histórias. O professor que se importa, ele é um cara chato. Ele podia não ter falado nada, né? E eu valorizei muito coisa. Nisso. Sim. Ele podia ter me dado os parabéns Sim. pelo 8 que eu já tinha passado. Não tem como você estar ali com as pessoas. No meu caso, era pelo menos por 6 meses. E tiveram turmas que eu
por conta da sequência das disciplinas que eu tinha, eu começava a dar aula para os alunos no segundo semestre e ia até o último semestre. Então eu passava com os alunos 2 anos. Cara, você já sabe quem é que vai chegar na hora, quem vai atrasar, quem vai zoar na aula, quem vai... Cara, esse é um problema de não perder pro bar. Os alunos iam pro bar antes e iam para ameaçar para minha aula. Já teve isso. Isso que é pior, né? Era tenso. Cara, deixa eu esclarecer uma coisa do bar. Antes de tu completar rapidão, porque acho que só pra dar maior dimensão. Sim. Na minha aula, o Fernando chegou a falar, né, pros caras, tipo, se vocês quiserem ir pro bar, porque a música era alta, vocês podem ir. Aqui não tem problema nenhum, eu não vou dar falta. Você tá aqui, quer ir pro bar, pode ir. E ele falou, não tô sendo irônico, ele falou, não, pode ir, cara, pode ficar aqui quem quiser aprender. E os outros quiserem nota, eu dou nota, pode ir lá. E, cara, ninguém saía, sabe? Então era... mesmo que fosse pro bar antes, mas, cara, deu a hora, a galera corria, eu via às vezes, assim, a galera corria pra chegar na aula. O Fernando não falava nada, mas a galera corria pra chegar no horário, pra estar lá no horário, pra sair até acabar a aula, né? Mas tu ganhou o prêmio de Paraninfo vários anos. Quantos anos tu ganhou e como que foi isso? Porque eu acho que isso é muito importante falar, que eu lembro que na minha turma, quando a gente teve que decidir quem que ia ser, a gente se juntou, alguém falou pra gente, mudou pro lado e foi Fernando, acabou, foi essa a decisão. E eu sei que, como eu falei, nós tivemos professores muito bons, eu valorizo muito o que eu tive na Unimonte, porque teve muito professor bom. Eu sei que até é injusto assim, com eles, de eu falar isso, mas aconteceu, teve muito professor bom, mas tu deu alguma coisa ali a mais que a turma na hora olhou um assim pro outro. Acho que só tinha 13 no final, mas todo mundo falou, Fernando, meio que unânime assim, em 10 segundos. Fernando, eu acho que o mais legal é que tu, pelo menos pra mim, eu acho que a maioria das turmas, você tinha uma matéria só que era banco de dados. Então, tinha muitos professores que eram muito bons, que tinham mais contato com a turma, porque tinha 4 aulas, 4 matérias, 5 matérias que eram 2 dias da semana. E você era um dia da semana só e conseguia marcar todas as turmas que você passava. Eu acho que isso que é o mais diferencial, assim, que é o mais bacana e gratificante pra você, né? Eu lembro, Gabriel, a primeira homenagem, tu não chega por cima, né? Isso pelo menos nunca foi assim na minha carreira. A primeira homenagem que eu recebi foi na tua turma. Então eu fui professor homenageado, né? Então lá naquela altura tu tinhas sério? o patrono, tu tinhas o paraninfo e tu tinhas o professor homenageado. Eu nem sentava na mesa dos diplomas, não era isso. Então, o professor homenageado é um professor que é lembrado ali com carinho pela turma. E foi a primeira homenagem que eu recebi, foi a da tua turma. De toda a minha carreira, foi lá. Foi esse dia e foi você que me entregou. E a gente tem uma foto junto aí, cara. Isso, pra mim, me marca demais porque é o primeiro prêmio, é o primeiro indício que você está fazendo um bom trabalho. E pra mim ficou uma coisa muito marcante porque eu tenho um carinho muito grande por você, pela tua carreira, pela tua turma também. Eu fui patrono na Unimonte por mais de, eu acho que uns 7 ou 8 anos seguidos. E eu não estou falando de um curso anual, tá? Estou falando de um curso semestral. É por aí, ou era patrono ou era paraninfo. Isso até a última turma, quando eu saí. Eu fui homenageado também na FATEC da Praia Grande, na segunda turma que eu dei aula. É assim, você representar uma turma é uma coisa que é a maior honraria que um professor pode ter, porque você representa primeiro todos os teus colegas, né? Eu nunca pensei nisso como, eu sou melhor que os outros. Eu acho que para mim o que vale isso é que, poxa, eu fui lembrado por ter feito um trabalho diferenciado. Cara, é assim, pra mim o trabalho diferenciado é motivar as pessoas, não é porque eu ensinei mais, que eu sou o melhor professor, não, cara, eu sou um cara que tô ali pra motivar e o pessoal querer aprender uma coisa que é chato, que é difícil, que vai ajudá-los no mercado. Então é isso. O motivo que eu comecei a dar aula, né, eu
Sou formado em análise e desenvolvimento, aliás, sou formado em processamento de dados na FATEC de Santos. Depois que virou ADS, né? Depois que virou ADS, então o primeiro curso da FATEC de Santos é PD. Acho que eu sou a primeira ou a segunda turma. Segunda turma de ADS. Eu sou da turma de 97. Eu demorei a me formar, fiquei com várias DPs em cálculo e eu não sabia exatamente o que eu queria. E só quando eu percebi que eu não queria muito programar e que eu queria ir para uma área específica e de infraestrutura, que eu me identifiquei com banco de dados. Estudei bastante essa disciplina na minha graduação, gostei bastante dessa parte, gostava de SQL. Para quem está escutando aí, eu tinha aula no Access, chegava na minha casa, eu refazia todas as aulas do Anésio no SQL Server, porque ele conhecia SQL Server e ele me ensinava além da aula. Então, e eu queria trabalhar com Oracle, tá? Só que para saber um pouco mais, eu fazia o Access, sabia que não ia trabalhar com Access, então tinha que ter aquele conhecimento de SQL, mas dentro do Query Analyzer, essa parte de saber desenvolver. A minha irmã também é analista de sistemas, era analista de sistemas, e ela já tinha essa parte, então ela me ajudou a instalar o primeiro SQL Server no PC que nós tínhamos em casa. E aí eu conseguia fazer minha aula lá, criava todas as tabelas, tudo isso aí. Eu me formei em processamento de dados e o primeiro estágio foi na Prodesan, em Santos. Fui contratado para prestar um contrato emergencial para a área de banco de dados, porque é uma mão de obra específica e só tinha, até hoje, acho que só tem 2 DBAs lá. Na época tinha um DBA, saiu, na verdade era o Roberto Cruz, foi promovido, ficou o Alexander, e aí eu fui compor a equipe com o Alexander. O Alexander foi um professor para mim, de Oracle, de Linux, e de trabalhar e de pensar em coisa automatizada. E depois do meu terceiro ano, eu estava estudando para tirar a certificação de Oracle, de administrador de base de dados, de administrador de banco de dados do 9i. Veio o primeiro convite para dar aula. Eu segui o primeiro eu neguei, no segundo eu aceitei e fiquei 15 anos aí. Eu fiz pós-graduação, fiz o mestrado na parte da engenharia mecânica, numa parte de automação, né, que envolve um pouco do que é a internet das coisas hoje. Eu desenvolvi um protótipo e um software para monitoramento e controle remoto de CO2 e sempre querendo melhorar a parte acadêmica, né, e querendo motivar as pessoas para conseguirem ir para a área de TI, que falta muita gente, a gente tem que insistir, né. Acho que é a profissão mais nobre que a gente pode ter, é o professor. Não estou falando isso porque eu fui professor, mas você ensinar alguma coisa ou você motivar uma pessoa a se encontrar numa profissão e depois de anos você vê onde essa pessoa chegou, que é o caso do Gabriel, de todos vocês. O único que não teve aula comigo aqui é o Gabriel Lima, mas chegou lá, era um aluno, né? E você acompanhar essa trajetória, e, cara, é muito legal. E se você pegar qualquer professor aí que inspira aluno, você vai ver que passa por aí. É sempre querer melhorar a vida dos outros ou querer incentivar o outro a conseguir chegar a encontrar o seu próprio caminho, né? Claro, sim. Depois de alguns anos você vê a pessoa fazendo sucesso naquilo, é um negócio que é fantástico, é muito legal. Cara, é que vocês não sabem como é que foi no último semestre na FATEC da Praia Grande. Foi tenso, cara, foi tenso. Lá eu cheguei a ser irresponsável em vários momentos. Por quê? É assim. Como assim? Pode falar, não tá gravando. Para eu dizer irresponsável, eu vou dizer que eu fui irresponsável pelo seguinte: eu já tinha me decidido que eu ia vir morar em Portugal e eu não podia sair porque eu já tinha assumido as aulas daquele ano, né? E aí, enquanto você tá lá
tem que ver onde eu vou morar, como que eu vou trabalhar, não sei o que, você está envolvido ali com aquelas coisas. E o que aconteceu? Quando eu vim morar para Portugal, eu trouxe a família em julho e voltei para o Brasil. Então a minha família, a minha esposa e minhas filhas ficaram aqui em Portugal e eu voltei o último semestre para o Brasil porque eu não tinha uma pessoa que fosse me substituir, eu até não achava justo porque eu já tinha assumido aquele compromisso, né? E aí o que acontece? Quando eu desci do avião no Brasil, que deixei a família aqui, pô, tu fica arrasado, né? De ter que deixar a família aqui, num lugar onde você não conhece quase ninguém, não conhece ninguém, na verdade. E eu voltei para a sala de aula. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula e eu entrei na sala de aula, eu vi os alunos assim, né? Eles, aula, legal, né? Vixe, vai ter zoeira, vão aprender, não sei o quê. E eu não entrei nessa frequência na aula, porque eles não sabiam. E no final daquele semestre eu ia embora. E eles estavam no segundo semestre da FATEC. E eles falavam, pô, e o próximo a gente vai ter banco e não sei o quê. Uma empolgação. E eu, por dentro, né, gelando, eu falei, broken hearts, né, os 2 primeiros meses era difícil de eu entrar na sala de aula. Era muito difícil, porque, eu não queria deixar os alunos. Só que eu não tinha como. Eu queria voltar, eu queria estar com a minha família aí. Aí depois veio um segundo momento que eu tinha que falar para os alunos que eu não vinha mais no semestre que vem. E aí ninguém me fala quando que eu tenho que falar, quando que você solta a notícia. Tinha uma sensação, né? Meio que, quando tu falou, Fernando, de tô falando para todos os alunos que eu já ensinei, sabe? Rolou um pouco disso na tua cabeça, assim. Então todos eles na minha frente e eu tô dando essa notícia para todos, sabe? Vai ter aluno aqui que estavam nessas aulas, que vão ouvir isso, espero que ouçam. No último semestre, quando eu cheguei lá, eu falei, puta, isso aqui vai ser chato. Chato que eu digo vai ser triste, né? É tipo, tu tá ali com, sei lá, um problema que não tem solução. E aí, o que eu pensei? Eu falei, o quê? Tristeza aqui na minha aula? Finger? Jamais. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para isso aqui correr bem para mim e para eles? Eu falei, vamos apavorar. Eu dei aula de pé em cima da mesa, eu andei em cima das mesas dos computadores, explicando a disciplina. Cara, vinha aluno de outras turmas daquela disciplina que não tiveram comigo, que estavam de DP, e começou a lotar a sala. E eu gritava dentro da sala de aula. Quem está acostumado aqui com os últimos anos de eu perguntar se nu é igual a branco, se nu é igual a nulo, né? E depois eles incorriam no erro, eu sabia que eles iam responder sim, e eu gritava dentro da sala de aula. Eu já gritei várias vezes, gritar assim, gritar de verdade, de escutar no outro bloco lá da Unimonte. E a Luciana Guimarães, que era diretora na altura da FATEC da Praia Grande, uma vez eu gritei e eu não vi que ela estava vindo no corredor, porque eu olhava pela janela, né? Antes de fazer merda, né? Você dá aquela olhada, né? E eu meti um grito e ela logo apareceu. E eu falei, não, tá tudo bem, tá? E falei, pô, agora eu vou ser demitido antes do fim do semestre. Mas nem dá pra esperar até o final. E teve uma situação engraçada nesse semestre que veicula de tempos em tempos um professor na Inglaterra que uma situação extremamente comovente, né? Eu fiz isso em 2018. Uma aluna levou o filho para a sala de aula e a criança começou a chorar. Sim. E aí o professor pegou a criança. Eu fiz isso. O miúdo era uma sala grande e eu precisava dar aula. Ela entrou, primeiro ela pediu se podia entrar com a criança. Eu falei, claro, pelo amor de Deus, fica aí, vê se ele fica de boa, né? E nessa altura eu já tinha a Bruna, né? E eu tinha brinquedo dentro da mochila, deu um brinquedo que a gente tinha. O menino ficou brincando lá com o brinquedo da Bruna. E aí teve uma hora que ele começou a chorar. Aí eu estava acostumado com criança, tinha criança em casa. Peguei o moleque, eu fiquei ensinando, acho que era VBA, que tinha programação, início da programação na FATEC. Eu peguei o moleque na sala, às vezes escrevia na lousa, explicava a matéria e o miúdo olhando pra mim assim, tipo, what the fuck, né, meu? Eu não sei, o pessoal tava em choque, porque tava vendo aquilo, né, e não sabia se eu escutava a teoria ou se ficava olhando que, what the fuck que esse cara tá fazendo, dando aula com criança no colo, como é que pode? E a aula continuou, cara, e o moleque ficou de boa, depois
devolvi ele pra mãe dele. Mentira, levei o moleque pra minha casa, tá aqui até hoje. Esse é meu segredo. Tá aqui, ó. No final desse semestre, cara, foi triste. Porque de todas as instituições que eu trabalhei, a FATEC foi menos tempo, né? Só que eu fui formado pela FATEC. Eu sei o que é não ter um professor de uma determinada cadeira por muito tempo e a falta que aquilo faz. E a instituição, por conta da burocracia que é o Estado, isso acontece com uma certa frequência. Eu queria ensinar e queria passar uma experiência memorável para incentivar aquelas pessoas até o final, mesmo quando não tivesse mais. Então eu exagerei nas brincadeiras, eu exagerei nos projetos. Eu tive um projeto de final de curso que eu dei equipamento para os alunos. Eu já comprei roupa para o aluno apresentar o TCC dele. E não era um. A FATEC também? A FATEC é complicado, caras. É tenso. Só o fatecano é que sabe como é que é aquilo. E não é fatecano tipo a Faculdade de Santos, que aí é Nutella. É Nutella. Não vem com história porque é Nutella. Lá ainda é arrumadinho, é uma coisinha ou outra que falta. Agora, tu entrar num laboratório que tinha que ter 40 máquinas e ter 7, filho, é difícil de eu ter... Cara, como que eu vou falar? Ter complacência com um negócio desses. Não dá. Quando você junta com histórias de pessoas isso. que estão esperando aquela oportunidade, como o Gabriel Rubens comentou, agora. Você comentou sobre algum outro ponto lá, mas, cara, era a oportunidade da minha vida, né? Você comentou sobre a ProUni. Tem gente que coloca esse tipo de esperança, mas era, né? Nas aulas. Você vê gente inteligente e o cara fala que vai largar o curso porque não tem dinheiro para pegar o ônibus. Como é que você faz? Você tem que queimar uns 20 políticos. Esses que desviam verba, não sei o quê, esses tem que queimar vivo. Não tem conversa, cara. O aluno chega pra mim, um cara inteligente, que você vê que o cara é top. A empresa tá desesperada procurando uma pessoa boa e esse cara não tá conseguindo se formar porque ele não tem a merda do dinheiro do ônibus, cara. Como é que você faz? Não faz sentido, né? E ainda... Aí nessa hora que eu sinto o peso do título do professor, porque você tem que ser uma pessoa... Não, olha, veja bem. Cara, veja bem é o caralho. Não tem como você não se passar com aquilo. Cara, é difícil. Eu quero aproveitar até esse ponto da FATEC e fazer uma menção honrosa, que esses comentaram sobre o Fernando conseguir esse teu primeiro emprego, Rubens, tanto no primeiro quanto no segundo também. E eu só entrei no meu primeiro emprego junto com vocês lá, porque também eu tive um professor na FATEC que conhecia a galera geral lá, que é o Vizini. Então, uma menção honrosa muito, muito da hora, assim, pro Vizini, porque... Foi um dos professores que eu mais tive um contato da hora lá na FATEC, que deu aula de orientação a objeto, que no final é o que mais me chamou a atenção, a parte de programação mesmo. E, cara, eu era um dos poucos que... O cara dava uma aula com uma vontade, assim... Um nível técnico. Fala o nível técnico da aula cara, dele. Absurdo. E ele falava assim, ó, parecia que o cara tava falando de... Pensa um cara viciado em chocolate. Era ele falando da aula de orientação a objeto. Então, o cara... Ele sorria, velho. Ele sorria assim. Cara, vocês imaginam essa instância aqui falando com não sei o quê? Gente, isso não é sensacional? Ele falava... Mano, então assim, o cara tinha um amor pela parada que eu viajava na aula dele. Eu ficava assim... E eu acho que era um dos poucos ali que curtia meu assunto e ficava... É sensacional mesmo, então... E aí ele se ligava. E ele chegou em mim e falou assim... Pô, tu já tá trabalhando? Eu falei, não, ainda não. Tava no terceiro ano. No começo do terceiro ano ele falou assim... Tem uns caras aí que eu acho que vão curtir fazer uma entrevista contigo lá. Vai lá trocar uma ideia com eles que eu vou dar um toque neles, você vai lá. Fui lá fazer, troquei ideia e entrei, assim. O cara sentiu que eu tava curtindo a aula e me chamou, sabe? Então... Abração, Vizini. O André Vizini foi meu professor na minha pós-graduação que eu fiz na Unimonte. Ele me deu aula de sistemas operacionais Linux. Cara, espetacular, né? Tu entendeu a interna ali do sistema, o que faz um sistema operacional, por que faz, é espetacular. E o papel que a gente, os professores que a gente tem, né? E você vai se espelhando, né? Eu acho que você continuar estudando é uma forma de você querer pegar um pouquinho desse conhecimento e se tornar uma pessoa melhor também. A questão da infraestrutura da FATEC da Praia Grande era muito, muito complicado. Só que eu vou falar uma coisa para vocês.
Eu trabalhei em algumas instituições com grupos de professores muito bons e muito dedicados. E eu posso dizer que lá na FATEC da Praia Grande é assim, você tem professores ali que estão lá há muitos anos, num nível de excelência, de entrega pessoal e acadêmica de altíssimo nível. A Renata, a Simone Viana, o Rodrigo Salgado, o Ricardo Pupo, o Ulisses, são pessoas que colocar ali um coração e dividir o muito que eles sabem, um bocadinho com muitos alunos e durante muito tempo. Então, se de um lado falta a infraestrutura para o aluno conseguir ter uma experiência mais completa, em termos de material humano, cara, é uma das instituições que eu acho que é mais completa. Eu sei que tem problemas, tudo, mas esses aí eu sei que estão lá há muitos anos e entregam muita mão de obra para os alunos. É assim, cada um tem a sua peculiaridade, mas, cara, é o que eu ia falar, o professor que se importa com o aluno, às vezes ele é um cara chato, porque ele quer que você esteja preparado para o mercado. Se ele não está nem ligando, ele só quer o dinheiro e não quer dor de cabeça, ele não vai ficar enchendo o saco de ninguém. Ele não vai cobrar conteúdo, ele não vai dar prova. Cara, e é assim, é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa de aceitar esse tipo de cobrança. Até porque é mais fácil, né? Você só dá ponto, matéria, nota, sei lá, pro aluno, tem menos trabalho. Sou filho de professor, eu sei bem como que é. É muito mais difícil você ensinar. E vai muito do que o Gabriel Rubens falou, você falou, dos conselhos que vocês tiveram de beleza, você sabe, ensina quem não sabe. Uma coisa que eu via na minha turma é que o pessoal que não tinha muita noção do que o mercado precisava, eles estavam mais interessados em tirar nota do que em aprender. Eu falava, gente, não é assim, aprende porque você vai precisar, não fica preocupado em fazer o trabalho para ganhar os 4 pontos. Passar é mais fácil. Uma dica para quem está estudando. Tenta aprender porque é o que você vai precisar usar no mercado de trabalho. Faz valer a pena o dinheiro que você está investindo. Porque passar, você vai lá, cola na prova, você faz um trabalho. O professor, se não tiver vontade, é muito mais fácil, ele dá nota para todo mundo. Passa um trabalhinho meia boca ali que tu faz e tira nota. Então tem que valorizar mesmo os professores que pegam no pé, que enchem o saco, que parecem que são chatos, mas eles estão fazendo isso porque eles têm mais experiência do mercado, é melhor. E eu emendaria nisso, Nick, por isso que eu valorizo muito pessoas como o Fernando, o Hélio Rangel, a Nina Ana Maria Bueno, que são pessoas que, sendo bem sincero, e mais alguns até, desculpa não lembrar de todos, mas sendo bem sincero, o professor que vai lá, cobra, exige nota, ele não tá errado, porque esse é o trabalho. O que eu vejo em vocês é que vocês dão a mais, sabe? É aquela pessoa que tá fazendo mais do que ela deveria fazer e faz com prazer, né? Então, essa história que eu contei do Rangel, eu tenho outras com a Nina também, que chegar em mim e trocar uma ideia, ela não precisava, mas chegou ali pra falar. Última história muito rápida, mas a Nina uma vez também, eu fazia os trabalhos e como eu falei, pra mim a faculdade era mudança de vida, eu levava a sério, só que a minha turma ali, os caras que eu gostava de andar mais, não tava na mesma vibe, né? E eu tava muito saco cheio. E aí eu lembro que eu cheguei uma hora, né, eu tava numa aula no laboratório, a Nina chegou assim, e, tipo, acho que vocês sentem, sei lá, professores, né, tipo, teve vários momentos que eu lembro na faculdade, alguma pessoa chegar pra trocar uma ideia, assim, e eu tava mal por alguma coisa, e ela chegou, e aí, como que você tá? Falei, tranquilo. Ela falou, mas como tá esse trabalho? Falei, Nina, tá difícil, porque você não quer falar que ninguém tá fazendo nada, né? Falando, tá difícil, tá fazendo sozinho, né? Aí eu falava, tô. E eu falei, Nina, pra ser sincero, eu quero fazer os próximos trabalhos sozinho, porque em grupo só é pior. Eu tô fazendo tudo, tenho que corrigir os caras fazem, valido e refaço. Ela falou, aí ela falou assim, eu entendo. Você pode fazer sozinho se você quiser. Ou se você quiser, você vai gerenciar isso, vai fazer o trabalho, vai ajudar ele, vai ter uma boa nota. Eu falei, mas os caras são mais velhos que eu era o mais novo, assim, né? Os caras têm 30 anos, eu tinha 20, né? Os caras têm 30 anos, como eu vou gerenciar os caras? Falou assim, Gabriel, se você fizer isso aqui, no trabalho vai ser fácil. E aí me quebrou, e eu fiquei, putz, isso mudou muito assim minha vida, porque volta e meia eu tava pensando no trabalho da faculdade, eu lembrava da Nina falar, se tu fizer isso aqui funcionar, no trabalho vai ser fácil. E verdade, tipo,
ela me ajudou a praticar muito ali de como que eu vou fazer a gestão de um trabalho de faculdade que, cara, quando você tem 19, 20 anos e tu tá lidando com um cara de 30 e pouco, pra mim, pelo menos, não era fácil, né? Então, valorizo muito todos esses 1% a mais que vocês dão. Então a Nina ajudou o Pencast, ela nem sabe, né, pelo jeito. Pode crer. Cara, tem uma coisa que o aluno fica... Eu não sei se ele fica cego, não sei, cara. Eu tentei muitas vezes quebrar esse paradigma da nota, muito novo, né? E, cara, é assim, é porque na escola, todo o sistema educacional, ele é orientado no maldito número. E eu cansei de falar na minha aula, eu falei, escuta, vocês não vão levar minha prova lá e falar, olha, tirei 10, me paga meu salário. Não vai, cara, você vai ser valorizado pelo aquilo que tu aprendes aqui, não pelo número que tu tiras na merda da minha prova. Sim. Apesar do Gabriel Lima não ter tido aula, mas eu acho que tu tem essa postura até no trabalho, né? Acho que, não sei se tu lembra, mas quem explicou pra gente o que eram os impostos que vinha no Lerite foi tu. Chamou a gente numa sala, que a gente tava cheio de dúvida, chamou na sala pra explicar o que era o imposto. A gente estagiário virando júnior. Eu já não lembrava disso. Então acho que ter o jeito assim, mesmo pra quem tu não teve aula formalmente, tu de alguma forma acaba sempre ensinando. E tu falou aí até sobre eu que te entreguei, eu nem lembrava disso na real, que eu tinha entregado, eu lembrava que eu achava que tu me entregou o diploma, mas isso tudo me fez lembrar que na primeira semana de aula falou comigo, né, cara, o que você tá fazendo aqui? Na hora de eu pegar o diploma, tu foi lá na frente, nem era parte do protocolo, tu levantou da cadeira, chegou, me cumprimentou e falou, cara, tu conseguiu, e isso foi bom, porque isso foi fechar a faculdade pra mim, né? Eu nem lembrava desse momento, tô falando agora que eu lembrei, tu levantou lá, foi lá na frente cumprimentar, quebrando o protocolo que tu tem, né? Todo ali, falou, cara, aí, tu conseguiu. Então, pô, Fernando, obrigado. Fico muito feliz de gravar esse episódio. Desde a criação do podcast, a gente tava com essa ideia já de fazer esse episódio, então até a Vitória perguntou pra mim antes de começar, aí, tá nervoso? Porque eu já comentei com ela nesse episódio. Meses atrás, falou que ia ter, ela perguntou, pô, não tô nervoso, só tô empolgado pra começar, então... Muito obrigado pela participação e por tudo que tu tem ensinado pra gente. Não só tecnicamente, né, mas como, acho que exemplo de vida, assim, de que... tu sempre falou muito de fazer as coisas certas, né, tipo, desde que a gente era estagiário, e eu vejo as lives do Codano que o pessoal fala, quero vir pra Europa, tu sempre insiste na tecla de faz as coisas certas, sabe? E o teu exemplo de persistência, né? De fazer a coisa certa, ir pelo caminho correto, ajudar outras pessoas e fico muito feliz de ver tu aqui em Portugal também e crescendo mais ainda, né? Tipo, pô, com a família, com a tua casinha, indo surfar com a tua filha, né? Isso me dá muita satisfação, assim, de ver, Fernando. Fernando, super obrigado, mano. Fala sério. Cara, eu vou dizer a expectativa que a gente tava, tá? A gente fala do podcast com você e isso pode ficar gravado até, porque a gente fala do podcast com você há muito tempo. Sim, uma das coisas que a gente pensou na hora de criar o podcast era imaginar como seria a gravação com você em algum momento, assim. Então, missão cumprida pra todos aqui, porque com certeza fazia parte da nossa vontade desde o início ali, era gravar contigo e ver você compartilhando poucas das milhões de histórias que a gente conhece e algumas que a gente não conhecia que você comentou hoje aqui. Sim. Então é super top, cara. Mas aproveitar já para também agradecer o Fernando, falar o que o Gabriel, completar com o que o Gabriel Lima falou. Quando a gente começou o podcast, o primeiro nome era o Fernando, só que a gente pensou, não, vamos chamar ele agora, vamos esperar consolidar, ter alguns podcasts pra gente ver como que faz direito, como que faz errado, porque a gente não pode errar quando o Fernando estiver aqui e falar que o Gabriel é teu fã, assim, ele sempre que a gente conversa, sempre fala, puta, o Fernando é referência, sempre conta a história da prefeitura, da Unimonte, então é legal ver de perto como tu muda a vida das pessoas, às vezes mesmo sem não saber. É lógico que você sabe, porque você tem mais contato, mas eu aposto que nem o Gabriel deve ter muitos outros alunos seus que mudaram de vida com alguma aula que você deu, alguma dica que você deu, algum conselho. Então, parabéns, é muito legal poder falar que a gente trabalhou junto, que eu sou teu aluno, que minha carreira começou por causa de você, porque meu irmão não queria me indicar na Tento, meu pai levou o currículo na faculdade, aí tu falou, cara, tu trabalha com Java, deixa eu levar lá pra indicar, e sempre tratou muito bem, com respeito, e depois nas aulas também deixava eu faltar pra poder jogar bola com a empresa, isso daí eu não tenho dinheiro que pague. Então, só agradecer, muito legal ter esse bate-papo, eu espero que a gente
possa conversar mais aqui, falar de novo em próximos episódios. E só de ver também no Codando TV a legião de fãs que você tem, eu nunca tinha visto. Foi bem especial, bem diferente. Só agradecer. Eu queria agradecer demais aí a oportunidade. É um prazer imenso tá com vocês e matar um pouco das saudades aí que a gente tem. Não dá pra estar junto muitas vezes. O Gabriel até mora em Portugal, eu também, mas mora muito longe. É um prazer muito grande eu lembrar das histórias, um pouquinho das histórias aí da minha carreira de professor. E eu queria que todo aquele que não teve aula comigo, não desista. Se eu puder dar um conselho, não desista. Se tá difícil, você tá no caminho certo. Se tá difícil, você pode tentar estudar mais para melhorar isso, mas não desista. E para os alunos, para os meus ex-alunos, que são meus colegas de profissão, e se eu puder dizer alguma coisa que tenho saudades, quem teve aula sabe que para mim foi muito legal e é um momento da minha história muito, muito legal. Infelizmente não deu para continuar e eu queria agradecer cada aluno que teve nas aulas, porque sem os alunos você não é nada. Então, muito obrigado, continuem e força aí. Se precisar, tem o meu contato, tem o LinkedIn, pode me procurar que a atenção é a mesma. Fernando, muito obrigado pelo bate-papo. Essa foi a primeira, a gente não te chamou antes porque o primeiro episódio tinha que ser sobre o Dia do Professor, e o Dia do Professor foi só agora, então eu queria te chamar para mais outras. E Gabriel Lima, Vinícius, obrigado, e Fernando, até a próxima.